Você sabia que em uma colmeia vivem cerca de 50 mil a 60 mil abelhas operárias? E aqui vai um fato interessante: todas elas são fêmeas. Essas abelhas trabalhadoras desempenham várias funções importantes para o sucesso da colônia. Elas coletam néctar e pólen das flores, constroem e mantêm a colmeia. As abelhas operárias são a base da comunidade. Elas cuidam da rainha, que é a única fêmea fértil na colmeia, e garantem que as larvas sejam alimentadas e cuidadas. Enquanto isso, os machos, ou zangões, têm um papel mais limitado. Eles existem apenas para acasalar com a rainha. Essa incrível organização do trabalho demonstra uma colaboração e ordem impressionantes nas colmeias, tornando-as um ótimo exemplo da natureza. Já se perguntou como o mel é produzido em meio a toda essa atividade? Descubra a incrível densidade da pelagem das lontras marinhas. Esse encantador mamífero marinho é considerado o animal mais peludo do mundo, com uma pelagem luxuosa que pode ter de 100 mil a 160 mil pelos por centímetro quadrado. Essa pelagem incrível não é apenas para a beleza, ela fornece a isolação térmica necessária, permitindo que as lontras marinhas fiquem quentes e confortáveis na água fria do oceano. Diferente de outros mamíferos marinhos, que dependem de uma camada de gordura para se aquecer, essas criaturas brincalhonas dependem totalmente de sua pelagem para manter a temperatura corporal estável. A pelagem também desempenha um papel crucial na sobrevivência, ajudando a prender bolhas de ar que oferecem isolamento extra. As lontras marinhas cuidam regularmente de sua pelagem, mantendo-a em perfeitas condições para máxima eficiência. Elas também têm um forte senso de comunidade, frequentemente nadando juntas em grupos chamados de floats, o que destaca sua natureza social. Não é incrível como a natureza as equipou de forma tão única para viver no mar? Poucos sabem, mas a filha de Shakespeare sabia ler. Esse fato interessante sobre a família do famoso dramaturgo ilumina a educação na época elisabetana. Susana, a filha mais velha de Shakespeare, era alfabetizada, o que era bastante raro para mulheres daquela época. Embora a sociedade frequentemente limitasse o acesso à educação para meninas, a influência de Shakespeare como escritor de sucesso provavelmente inspirou sua família a buscar aprendizado. Isso levanta questões curiosas sobre seus valores e como eles podem ter influenciado sua obra. Imagine a jovem Susana lendo as peças ou poesias do pai, talvez até discutindo-as com ele em casa. Esse fato não apenas torna Shakespeare mais humano, mas também nos ajuda a entender que ele valorizava a educação. Saber que sua filha era alfabetizada acrescenta profundidade à nossa percepção de Shakespeare como pai e dramaturgo. Que ideias ele poderia compartilhar com ela sobre o poder das palavras e da narrativa? É uma reflexão agradável. É difícil de acreditar, mas os sinais de um ataque cardíaco podem realmente surpreender. Muitas pessoas pensam que a dor no peito é o único sinal, mas na verdade é muito mais amplo. Você pode sentir falta de ar, mesmo sem desconforto no peito. Náusea pode fazer você pensar que é apenas um problema estomacal, e tontura pode parecer um leve mal-estar. Esses sintomas podem variar bastante, especialmente entre homens e mulheres, por isso é importante reconhecê-los cedo. Se você ou alguém próximo estiver sentindo esses sintomas, chame uma ambulância, e isso pode salvar vidas. Agir rapidamente pode aumentar muito as chances de sobrevivência e minimizar danos ao coração. Compreender esses sinais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, por que correr riscos? Esteja informado e cuide de si mesmo e dos seus entes queridos. Você pode se surpreender. Os redemoinhos de areia são incríveis. Esses fenômenos climáticos incomuns se assemelham a mini-tornados, mas surgem em locais secos e quentes, e não em tempestades. Os redemoinhos de areia se formam quando o sol aquece o solo, fazendo com que o ar quente suba rapidamente. Quando esse ar quente sobe, pode começar a girar, criando uma coluna em espiral que levanta poeira e detritos. Semelhantes a mini-vórtices no chão, os redemoinhos de areia podem atingir alturas de até 300 metros e se mover pelo deserto, frequentemente entretendo os espectadores com sua dança. Eles podem aparecer de repente, tornando-os imprevisíveis, mas também um espetáculo fascinante. As pessoas costumam notá-los em lugares como desertos ou estacionamentos em dias quentes. Embora não sejam perigosos como tornados, eles mostram a força e a brincadeira do vento. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar seco e ver uma coluna de poeira girando, reserve um momento para apreciar o capricho da natureza. O que realmente dá beleza aos rios?
A natureza nos encanta de maneiras surpreendentes, e os rios são frequentemente considerados algumas das paisagens mais bonitas do nosso planeta. Vamos tomar como exemplo o rio Amazonas. Não se trata apenas de seu tamanho, é um ecossistema vibrante, cheio de vida, que o torna impressionante. Florestas tropicais exuberantes, uma diversidade de fauna e águas cintilantes criam uma imagem encantadora que convida à exploração e admiração. Os rios também desempenham um papel importante na cultura humana, servindo como fonte de inspiração para a arte, literatura e até música. As pessoas viajaram ao longo dessas vias aquáticas por séculos, encontrando não apenas beleza, mas também recursos essenciais e rotas comerciais. Essa conexão com os rios enriquece nossas vidas, lembrando-nos da importância de preservar essas maravilhas naturais. Então, o que você acha que é a chave para o encantamento fascinante de um rio? E se eu te disser que os Alpes ainda estão subindo? Essa majestosa cadeia de montanhas ainda está mudando. Abaixo da superfície dos Alpes, a atividade tectônica que faz com que eles cresçam cerca de 1 milímetro a cada ano. Embora isso possa parecer insignificante, ao longo do tempo, resulta em um aumento significativo de altura. No entanto, a verdadeira história não está apenas nesse crescimento. A erosão também desempenha um papel importante, desgastando os picos e encostas, enquanto a neve, o gelo e a chuva constantemente desgastam as rochas. Esse jogo fascinante entre o crescimento e a erosão cria uma paisagem em constante mudança. Hoje, alpinistas e turistas podem estar no topo que está sempre evoluindo, mudando nossas percepções e experiências sobre as montanhas. Portanto, embora os Alpes subam lentamente, as forças da natureza os tornam uma obra-prima dinâmica, transformando nossa visão dessas icônicas montanhas em uma aventura eterna para as futuras gerações. Você já pensou na quase venda do Google? No início, o Google era uma jovem empresa de tecnologia, cheia de ideias inovadoras e grande potencial. No final dos anos 1990, seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, consideraram vender sua criação para a Excite, um popular motor de busca da época. Eles achavam que poderiam vender o Google por menos de $1 milhão, uma quantia que hoje parece incrivelmente baixa, considerando seu valor atual. No entanto, a Excite rejeitou essa oportunidade, perdendo um negócio que poderia ter mudado o cenário da internet. Esse momento é frequentemente visto como uma das maiores oportunidades perdidas na história da tecnologia. Imagine se a Excite tivesse aceitado a compra. Em vez disso, o Google rapidamente se tornou uma das empresas mais influentes do mundo, mudando a forma como buscamos e acessamos informações. É surpreendente pensar em como o setor de tecnologia poderia ser diferente se a Excite tivesse percebido o valor que o Google teria. Então, quais lições podemos aprender com essa história sobre a importância de aproveitar as oportunidades? Você já explorou os fatos sobre animais da Discovery Dynamics? Esta plataforma fascinante é como um baú de tesouros, repleto de informações emocionantes sobre o mundo animal. Seja você uma criança curiosa ou um adulto interessado, a Discovery Dynamics oferece uma variedade de artigos interessantes que destacam o comportamento incrível dos animais, seus habitats e características únicas. Desde as impressionantes rotas migratórias das borboletas monarca, até as habilidades surpreendentes dos polvos, você encontrará fatos que vão te impressionar. Cada material é criado para despertar seu interesse pela vida selvagem e tornar o aprendizado divertido. A Discovery Dynamics não foca apenas nos fatos, mas também na importância da conservação e na compreensão dos ecossistemas que compartilhamos com essas criaturas incríveis. Ao mergulhar em seu conteúdo rico, você descobrirá que cada animal tem uma história que merece ser contada. Então, por que não dedicar um tempo para aprender sobre as maravilhas do mundo animal? Talvez você descubra algo que te inspire a saber mais, ou até mesmo a se tornar um defensor da vida selvagem. Você já se perguntou sobre os segredos das filmagens de Monty Python? Quase todos os castelos mostrados em Monty Python e o Cálice Sagrado eram, na verdade, edifícios comuns. Os criadores do filme usaram várias locações reais, filmando de ângulos diferentes para criar a ilusão de lugares majestosos. Essa técnica é chamada de ilusão de multiplicidade e demonstra a criatividade e a engenhosidade da equipe. Em vez de construir vários castelos, eles aproveitaram ao máximo essas locações únicas, o que ajudou a reduzir custos e adicionou um toque de humor ao filme. Os fãs podem apreciar não apenas o humor absurdo, mas também a abordagem inovadora das filmagens.
Essa combinação de criatividade e sagacidade faz do filme um clássico, despertando o interesse sobre como lugares comuns podem se transformar em algo extraordinário na tela. Difícil de acreditar, mas Mahé é um paraíso. Esta ilha deslumbrante, a maior das Seychelles, combina perfeitamente aventura ao ar livre com ricas experiências culturais. Imagine caminhar por montanhas verdes e exuberantes que se erguem dramaticamente contra o fundo de águas turquesas brilhantes. Ao percorrer as trilhas sinuosas da ilha, você pode encontrar cachoeiras escondidas que caem por densas florestas, lar de uma fauna única que não se encontra em nenhum outro lugar. As praias de Mahé convidam ao relaxamento, com suas areias brancas e finas e ondas cristalinas perfeitas para nadar e fazer snorkel. Mas o encanto da ilha vai além de suas paisagens deslumbrantes. Mahé pulsa com uma cena cultural vibrante, influenciada por uma mistura encantadora de heranças crioula, francesa e africana. Explore mercados animados, cheios de artesanato colorido e especiarias, e saboreie os sabores irresistíveis dos pratos tradicionais crioulos. Festivais celebram a música e a dança locais, permitindo que os visitantes mergulhem na alma da ilha. Seja subindo a mirantes de tirar o fôlego ou relaxando na praia, Mahé oferece uma jornada extraordinária, onde aventura e cultura se unem harmoniosamente. Prepare-se para se surpreender com as pirâmides do Sudão. Você sabia que o Sudão abriga impressionantes 255 pirâmides, tornando-se o país com o maior número de pirâmides do mundo? Isso é o dobro do que há no Egito. Embora muitos associem pirâmides apenas às famosas construções do Egito, as pirâmides do Sudão contam uma rica e fascinante história de uma antiga civilização chamada Reino de Kush. Essas pirâmides, construídas como tumbas monumentais para reis e nobres, refletem a grandeza e a complexidade da cultura cuxita. Principalmente localizadas na parte norte do Sudão, essas estruturas variam em tamanho e design. Algumas têm pontas afiadas, enquanto outras possuem topos lisos e arredondados. Os sítios arqueológicos de Meroe e Napata são especialmente conhecidos por suas impressionantes concentrações dessas pirâmides. Eles atraem visitantes curiosos e pesquisadores que buscam desvendar os mistérios dessa antiga civilização menos conhecida. Portanto, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, lembre-se de que o Sudão guarda um tesouro de história pronto para ser explorado. Difícil de acreditar, mas os peixes-facão são maravilhas do oceano. Este fascinante peixinho tem um design único e não é só para impressionar. Nomeado por seu corpo achatado parecido com um facão, o peixe-facão é um nadador extraordinário, deslizando sem esforço pelas profundezas escuras do oceano. Encontrados no fundo do mar, onde a luz do sol mal chega, esses peixes possuem uma adaptação incrível: olhos tubulares. Esses olhos especialmente projetados permitem que capturem os mais tênues raios de luz que penetram na superfície, aumentando sua habilidade de caçar. Ao olhar para cima, eles conseguem identificar pequenas refeições, como plâncton, com precisão notável. Além disso, seus corpos lisos e brilhantes desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Eles ajudam o peixe-facão a se misturar ao ambiente escuro, oferecendo camuflagem contra predadores que espreitam nas sombras. Vivendo em um ambiente tão extremo, o peixe-facão demonstra como a evolução pode levar a estratégias de sobrevivência engenhosas. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre a vida nas profundezas do oceano, lembre-se do notável peixe-facão e suas incríveis adaptações que contribuem para seu sucesso no vasto mundo subaquático. E se eu disser que o álcool afeta sua memória? Estudos mostram que o consumo de álcool pode prejudicar o funcionamento do hipocampo, uma parte importante do cérebro necessária para formar novas memórias. Isso significa que, se você beber demais, pode ter dificuldade em lembrar eventos ou detalhes importantes no dia seguinte. O hipocampo ajuda no aprendizado e na retenção de experiências. Então, quando o álcool interfere em seu funcionamento, as consequências podem ser significativas. Até mesmo o consumo moderado de álcool pode afetar sua capacidade de memorizar informações, tornando mais fácil esquecer nomes, rostos ou planos. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, pense em como isso pode impactar sua capacidade de recordar momentos agradáveis depois. Você já teve um lapso de memória após uma festa? Isso pode estar relacionado ao fato de que seu hipocampo não está funcionando bem. Você sabia que no Japão, as pessoas amam mais os animais de estimação do que as crianças?
No Japão, há cerca de 20 milhões de gatos e cães, enquanto o número de crianças com menos de 15 anos é inferior a 15 milhões. Essa tendência surpreendente mostra como a demografia do país está mudando e como isso afeta a vida familiar. Com o envelhecimento da população e a queda na taxa de natalidade, muitas famílias acham mais fácil cuidar de um animal de estimação do que de uma criança, especialmente nas grandes cidades. Os animais de estimação trazem alegria e companhia, sem exigir o mesmo esforço que criar filhos. Cidades como Tóquio se tornaram conhecidas por seus cafés e lojas que acolhem pets, destacando a conexão entre as pessoas e seus amigos peludos. Essa mudança levanta questões sobre valores culturais e obrigações sociais. As futuras gerações continuarão a valorizar os animais de estimação mais do que as estruturas familiares tradicionais? Seja qual for a resposta, é claro que os animais de estimação conquistaram um lugar especial no coração de muitas famílias japonesas. Cientistas descobriram recentemente que a Mongólia é a maior nação sem acesso ao mar. Este país fascinante ocupa mais de 1,56 milhão de quilômetros quadrados, maior do que a soma das áreas da França, Alemanha, Espanha e Reino Unido. Imagine estar em um lugar com vastas pradarias, montanhas impressionantes e desertos áridos, todos com uma sensação de intocabilidade. Apesar de sua imensidão, a Mongólia abriga apenas cerca de 3,4 milhões de pessoas, resultando em uma média extraordinária de apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Essa baixa densidade populacional permite paisagens amplas onde estilos de vida nômades prosperam, com muitos moradores ainda pastoreando gado e se deslocando com as estações. Ricas tradições culturais e uma beleza natural deslumbrante coexistem aqui, desde o vasto deserto de Gobi até as majestosas montanhas Altai. Esses elementos criam um ambiente único que é ao mesmo tempo sereno e vibrante. Seja explorando o terreno acidentado ou vivenciando a hospitalidade tradicional mongol, o charme desta terra é inegável. Na próxima vez que você pensar na Mongólia, imagine aqueles espaços abertos de tirar o fôlego, as poucas pessoas afortunadas que os habitam e a rica cultura que prospera em harmonia com a natureza. Difícil de acreditar, mas Morgan Freeman já pilotou aviões. Com apenas 18 anos, o lendário ator Morgan Freeman tomou uma decisão inesperada ao se alistar na Força Aérea do Zhejiang. Embora a maioria de nós o conheça por sua voz inesquecível e papéis em filmes, sua carreira militar começou como técnico de rádio, onde desenvolveu habilidades importantes para a aviação. Curiosamente, Freeman foi aceito em um programa de treinamento de pilotos de caça, o que soa como uma aventura emocionante. No entanto, ele fez uma escolha consciente de recusar essa oportunidade, o que demonstra seus fortes princípios morais. Freeman não queria aprender a matar, ele apenas amava voar. Esse olhar fascinante sobre sua vida mostra que até ícones têm um passado multifacetado, moldado por valores e decisões que refletem sua verdadeira essência, além da atenção do público. Não é inspirador ver como a escolha de um jovem influenciou a lenda que ele acabou se tornando? Difícil de acreditar, mas Houston é realmente diversificado. Esta cidade vibrante orgulhosamente carrega o título de mais diversificada dos Estados Unidos. Sua mosaico demográfico inclui 43,8% de latinos, 25,6% de brancos, 23,1% de negros e 6% de asiáticos, tornando Houston um verdadeiro caldeirão de culturas, tradições e idiomas. Essa mistura incrível não só enriquece a comunidade, mas também molda a identidade da cidade. Desde a deliciosa comida, que varia de Tex-Mex à culinária asiática, até festivais que celebram o patrimônio único de cada cultura, os moradores desfrutam de uma bela combinação de estilos de vida. As pessoas em Houston não apenas coexistem, elas prosperam juntas, estabelecendo conexões e compartilhando experiências. À medida que a cidade cresce, sua diversidade certamente desempenhará um papel fundamental na definição de seu futuro. Não é surpreendente como essa diversidade pode se unir para criar um ambiente dinâmico e acolhedor. Imagine os cães do Titanic correndo em pânico durante o naufrágio, na confusão daquela noite fatídica em abril de 1912, quando o Titanic começou a afundar. Alguém tomou uma decisão inesperada. Abriu as gaiolas dos cães a bordo do navio. Isso gerou uma correria, com os cães correndo pela ponte inclinada, aumentando a desordem entre os passageiros e a tripulação. Havia vários cães pertencentes a viajantes ricos, e quando a água começou a subir, seus donos provavelmente também estavam em pânico. A cena dos cães correndo era ao mesmo tempo comovente e triste.
Alguns cães foram encontrados vivos mais tarde, pois alguns deles foram resgatados por membros da tripulação e levados para os botes salva-vidas. No entanto, muitos passageiros peludos, infelizmente, compartilharam o trágico destino do próprio navio. A história desses cães oferece uma visão única do caos da catástrofe, destacando os laços emocionais entre pessoas e seus animais de estimação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Com que frequência pensamos na vida dos animais em momentos históricos como esse? Você pode se chocar ao saber que havia rumores selvagens sobre Paganini. A incrível habilidade de Niccolò Paganini no violino fazia muitos acreditarem que ele tinha poderes sobrenaturais ou até mesmo que havia feito um pacto com o diabo. Suas apresentações extraordinárias encantavam o público no século XIX, deixando todos perplexos sobre como alguém poderia tocar tão bem. Alguns estavam tão fascinados que afirmavam que seu talento era de outro mundo. Para desmentir essas especulações sobre suas origens, Paganini supostamente carregava cartas de sua mãe, confirmando sua humanidade. Essa mistura fascinante de arte e mito mostra como um talento excepcional pode provocar tanto admiração quanto medo. Embora o legado de Paganini como músico inovador continue vivo, esses rumores dão um toque intrigante à sua história, destacando como um grande talento às vezes apaga as fronteiras entre a realidade e a fantasia. Por que ainda nos apegamos a narrativas tão misteriosas sobre gênios? Você não vai acreditar no que aconteceu com o primeiro mouse de computador. Em 1964, Douglas Engelbart apresentou um dispositivo inovador que mudou para sempre a nossa interação com os computadores. Esse primeiro mouse era uma caixa de madeira quadrada, com duas rodas internas, bem diferente dos designs elegantes de hoje. Surpreendentemente, ele não tinha botões, nem um cursor visível, o que o tornava completamente diferente do que esperamos. A invenção de Engelbart ficou sem reconhecimento por um bom tempo, mas lançou as bases para conquistas futuras. Levou quase 2 décadas para que a ideia se tornasse popular, e a Apple teve um papel fundamental na melhoria e popularização do design. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o mouse se tornou uma parte essencial dos computadores pessoais, ajudando os usuários a navegar facilmente pelas telas. Você consegue imaginar usar um computador sem mouse hoje em dia? Difícil de acreditar, mas assoar o nariz no Japão é um tabu. Nessa cultura fascinante, o que pode ser um ato comum em outros países é visto como falta de educação. Quando alguém no Japão está resfriado ou sofre de alergia, é considerado mais respeitoso ir ao banheiro para assoar o nariz, em vez de fazer isso em público. Essa tradição reflete o alto valor que a sociedade japonesa dá à harmonia social e ao respeito pelos outros. Em vez de chamar atenção, muitos preferem manter suas questões nasais em segredo. Para os japoneses, assoar o nariz alto em cafés ou no transporte público pode ser desagradável e até ofensivo. Essa particularidade cultural nos lembra que a etiqueta varia muito ao redor do mundo, e o que parece normal em um lugar pode causar estranhamento em outro. Então, da próxima vez que você estiver na rua, pense em como esses pequenos atos podem impactar os outros. Você sabia que elefantes incríveis nadam como profissionais? Esses majestosos animais nadam com uma habilidade surpreendente, conseguindo atravessar rios e lagos, apesar de seu grande tamanho. Os elefantes têm corpos densos, o que os ajuda a flutuar na água, um verdadeiro feito para animais tão grandes. Eles usam suas trombas como tubos para respirar. Essa adaptação única permite que eles respirem enquanto deslizam na água. Na verdade, os elefantes conseguem prender a respiração debaixo d'água por um curto período, subindo de vez em quando para inspirar. Eles podem nadar longas distâncias, superando barreiras aquáticas em busca de comida ou novos habitats. Essa habilidade de nadar é vital para sua sobrevivência, especialmente na natureza, onde o acesso à água doce pode ser difícil. Ver um elefante nadar é um espetáculo impressionante, pois eles parecem conquistar as ondas com graça. Então, da próxima vez que você pensar em elefantes, lembre-se de que eles não são apenas gigantes na terra. Eles também são nadadores incríveis. Quem diria que esses gentis gigantes têm esse talento? Um fato interessante sobre a dependência de café. O consumo de café disparou nos últimos tempos, e milhões de pessoas dependem dele como nunca antes. Você sabia que faltar apenas um dia sem cafeína pode causar caos nos escritórios? Isso mesmo, muitas pessoas sentem sintomas de abstinência, como dores de cabeça, cansaço e irritabilidade. Parece que nossos cérebros estão tão acostumados a esse impulso de energia que é difícil funcionar sem ele.
O café, com seu aroma forte e sabor marcante, se tornou não apenas uma bebida, mas uma necessidade diária para sermos produtivos. Na verdade, pesquisas mostram que os amantes de café costumam relatar um aumento na motivação e na atenção após o primeiro gole. Como chegamos a isso? Com longas horas de trabalho, uma vida agitada e a busca constante por melhores resultados, não é surpresa que a cafeína se tornou o combustível de muitos. Você consegue imaginar um mundo sem sua xícara de café pela manhã? Prepare-se para se surpreender com a beleza do Windows XP. Este famoso fundo com colinas verdes e de um céu azul brilhante não é apenas uma criação digital bonita, é uma fotografia real. A imagem foi capturada pelo fotógrafo Charles O'Rear, na Califórnia. Esta impressionante foto retrata um momento tranquilo da natureza. O'Rear tirou a foto em 1996, muito antes do lançamento do Windows XP, em 2001. Ele estava dirigindo pelo condado de Sonoma quando avistou essa paisagem e decidiu fotografá-la. As colinas verdes exuberantes e as nuvens brancas e fofas eram tão hipnotizantes que pareciam quase perfeitas demais para serem reais. Quando a Microsoft escolheu essa foto como papel de parede, ela se tornou um símbolo de relaxamento e nostalgia para milhões de usuários ao redor do mundo. Curiosamente, devido à sua beleza impecável, essa imagem continua sendo um dos papéis de parede mais conhecidos na história da computação. Você consegue imaginar trabalhar no computador todos os dias com um fundo tão deslumbrante? Muita gente não sabe, mas ferros de passar podem fazer sanduíches. Em uma reviravolta interessante na culinária dos dormitórios, alguns estudantes criativos descobriram que ferros de passar são ótimos para preparar sanduíches. Quando o espaço é limitado e a cozinha não tem muitos aparelhos, esses moradores inventivos usam ferros para transformar ingredientes simples em pratos deliciosos. Imagine, um ferro comum é ligado, esquenta e depois é pressionado contra um sanduíche com queijo, carne e legumes, chiando como se estivesse em uma frigideira. Esse método não só permite cozinhar rapidamente, mas também cria um clima de amizade, quando amigos se reúnem para compartilhar dicas e recheios favoritos. Esse truque culinário inovador mostra a criatividade dos estudantes que encontram maneiras de aproveitar uma refeição caseira, sem uma cozinha completa. Você já pensou em usar um ferro para cozinhar? É um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa. A incrível tubulação gigante de Tobavlija. Com 360 metros de altura, essa colossal tubulação industrial supera até a Torre Eiffel. Construída na década de 1970, ela é não apenas um símbolo da cidade, mas também uma das estruturas mais altas do tipo no mundo. Sua presença majestosa é visível a muitos quilômetros de distância, tornando-a um marco visual impressionante no horizonte. Moradores e turistas se maravilham com suas dimensões impressionantes, refletindo sobre os esforços de engenharia envolvidos na construção desse gigante. Essa tubulação monumental não é apenas um testemunho das capacidades industriais. Ela conta a história da cidade e seu passado industrial. Ao olhar para esse gigante, é impossível não pensar em como ele impactou a comunidade e quais segredos guarda em seu interior. Na próxima vez que você estiver na Eslovênia, não deixe de visitar essa fascinante obra arquitetônica. Descubra o significado das correntes quebradas. A estátua mostra correntes quebradas aos seus pés, simbolizando a libertação da opressão e o triunfo da liberdade sobre a tirania. Essa imagem poderosa nos lembra que, ao longo da história, muitas pessoas e grupos lutaram contra sistemas injustos para recuperar seus direitos e dignidade. A coroa de 7 pontas da estátua representa os 7 continentes e oceanos, destacando a universalidade da liberdade. Cada ponto nos lembra que a busca pela liberdade não tem fronteiras e afeta a vida de pessoas em todo o mundo. Este símbolo nos incentiva a refletir sobre a luta dos outros e nos inspira a trabalhar por um mundo onde todos possam desfrutar da liberdade. Juntos, ao reconhecermos o significado desses símbolos, podemos fortalecer nosso compromisso com a justiça e a igualdade para todos, provando que a liberdade é um desejo comum para todo o mundo. Uma descoberta incrível sobre um morador oculto. Em 2008, um japonês fez uma descoberta chocante. A comida misteriosamente desaparecia de sua cozinha. Intrigado e um pouco preocupado, ele decidiu instalar uma câmera para descobrir o que estava acontecendo. Para sua surpresa, as gravações mostraram que uma mulher sem teto viveu secretamente em seu armário por um ano.
Essa convivência em comum levantou muitas questões sobre sua situação e como ela conseguia passar despercebida. Descobriu-se que ela saía à noite, pegava comida e usava o espaço enquanto ele dormia. Essa história incrível destaca não apenas o que as pessoas fazem para sobreviver, mas também os encontros inesperados entre vidas. O que poderia ser um encontro assustador se transformou em uma lição sobre empatia, resiliência e as dificuldades muitas vezes invisíveis do sem-teto. Você consegue imaginar descobrir um segredo assim em sua casa? Vamos revelar a verdade sobre os gansos nas prisões brasileiras. Em uma reviravolta inesperada, uma prisão no Brasil adotou uma abordagem única para a segurança, trocando os tradicionais cães de guarda por gansos. Por que gansos, você pergunta? Essas aves são extremamente territoriais e têm um ótimo senso de alerta, tornando-as muito eficazes na detecção de tentativas de fuga. Quando estranhos se aproximam da prisão, os gansos começam a grasnar alto, o que chama a atenção da segurança muito melhor do que o latido dos cães. Essa escolha incomum não só aumenta a segurança, mas também reduz os custos com alimentação e cuidados de animais maiores. Os gansos se mostraram excelentes guardas, e sua presença certamente surpreenderá tanto os detentos quanto a equipe. Quem sabe esse método inovador se torne o futuro da segurança prisional em outros lugares. Isso definitivamente desperta interesse e nos faz pensar em outras maneiras criativas de usar animais em papéis não convencionais. Descubra as incríveis habilidades de sobrevivência dos baratas. As baratas são realmente impressionantes quando se trata de sobreviver. Você sabia que elas podem prender a respiração por até 40 minutos? Essa habilidade as ajuda a sobreviver em condições difíceis, como debaixo d'água ou fugindo de predadores. Mais surpreendente ainda é que uma barata pode viver cerca de 1 mês sem comida. Em vez de entrar em pânico, elas economizam energia e continuam procurando fontes alternativas de alimento. Esses insetos incríveis vivem em diversos lugares, seja em um porão úmido ou em uma cozinha quente. Sua notável capacidade de adaptação permite que prosperem quase em qualquer lugar. As baratas existem há milhões de anos, mostrando sua resistência em situações de desastres naturais e mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas correndo pelo seu chão, lembre-se de que elas não são apenas pragas, são sobreviventes no mundo da natureza, com habilidades que muitos seres invejam. Você consegue acreditar na força dessas pequenas criaturas? Você pode se surpreender ao saber que Illinois protege os animais de estimação. De forma inusitada, a lei de Illinois proíbe dar charutos acesos aos animais. Essa proibição destaca o compromisso do Estado com o bem-estar animal, garantindo a segurança dos pets contra substâncias prejudiciais, como a nicotina e outras toxinas presentes nos produtos de tabaco. Os animais são naturalmente curiosos, e tudo que solta fumaça pode ser especialmente atraente para eles. No entanto, fumar na presença de animais de estimação pode causar sérios problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e até intoxicação por tabaco. Essa lei não só demonstra o amor de Illinois por seus amigos peludos, mas também aumenta a conscientização sobre os perigos do fumo em geral. Portanto, se você algum dia pensar em dar um charuto ao seu pet para uma foto engraçada, lembre-se de que essa lei estranha existe por um motivo. Cuidar da segurança e saúde dos nossos animais é realmente importante. Você apoiaria mais leis que protejam os animais de estimação? Você sabe o que realmente assusta Meghan Trainor no escuro? Isso se chama necofobia, e é mais comum do que você imagina. Mesmo uma cantora talentosa e bem-sucedida como Meghan, famosa por seus hits marcantes, enfrenta esse medo. Imagine estar em completa escuridão e sentir um frio na espinha. Isso é necofobia. Não é apenas uma leve preocupação. Para algumas pessoas, pode levar à ansiedade e ataques de pânico. Meghan compartilhou abertamente suas experiências, mostrando que os medos podem afetar qualquer um, independentemente da fama ou conquistas. É um lembrete de que ter medos é normal, e falar sobre eles pode ajudar muito. Então, da próxima vez que a luz apagar, lembre-se de que até suas estrelas pop favoritas às vezes precisam de um pouco de conforto. Qual é o seu maior medo? É também o escuro? Você já se perguntou por que a grama zoysia é tão resistente? Essa grama forte é conhecida por sua capacidade de sobreviver até nas condições mais difíceis, tornando-a popular para jardins em áreas com temperaturas extremas.
A zoysia cresce lentamente, o que pode frustrar quem deseja um tapete verde rapidamente, mas a paciência vale a pena. Suas raízes profundas permitem que ela prospere em períodos de seca e suporte o calor sem murchar. Você pode imaginar a zoysia como aquele membro da família que fica ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela é confiável e robusta. Além disso, é resistente a muitos insetos e doenças que podem afetar outras gramíneas, tornando-a uma escolha de baixa manutenção para os proprietários. Essa grama forma um tapete denso que não só é bonito, mas também impede o crescimento de ervas daninhas. Portanto, se você está procurando a melhor grama para condições climáticas desafiadoras, a zoysia pode ser seu parceiro ideal na jardinagem. Difícil de acreditar, mas Starbucks está na sede da CIA. No coração desta instituição governamental secreta, existe um lugar único, o Café Starbucks. Este local inusitado não aparece no Google Maps, o que ajuda a mantê-lo em segredo do público. Por quê? Porque ele atende exclusivamente agentes e funcionários da CIA, que frequentemente precisam de café para se manterem alertas durante suas missões secretas. O café segue protocolos rigorosos de confidencialidade, permitindo que os agentes desfrutem de seus lattes e quitutes favoritos, sem se preocupar com olhares curiosos. Imagine tomar café em um lugar onde decisões sobre segurança nacional são tomadas. Este Starbucks inusitado é uma combinação fascinante da vida cotidiana com os altos riscos do mundo da espionagem. Ele nos lembra que mesmo no mundo dos espiões, a atração por um bom café continua forte. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma pausa para o café, pense nos agentes que estão se reenergizando em seu café secreto. Acredite ou não, mas ABBA recusou uma oferta de $1 bilhão para se reunir em uma turnê mundial. Em 2000, a lendária banda pop ABBA recebeu uma proposta incrível de $1 bilhão para um reencontro. Essa quantia chocante chamou a atenção e deixou os fãs ao redor do mundo empolgados. Apesar da tentação de um pagamento tão alto, os membros da banda decidiram não aceitar a oferta. Por quê? Após a separação, por motivos pessoais, incluindo divórcios de 2 integrantes, eles sentiram que a turnê não se alinhava com seus desejos atuais. Em vez de repetir sucessos antigos, preferiram focar em seus caminhos individuais. Essa decisão nos lembra que até as propostas mais atraentes não podem fazer as pessoas abrirem mão de suas prioridades e valores pessoais. ABBA continua sendo um símbolo amado da história da música, e sua escolha reflete a importância de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante da fama e da riqueza. O que você acha da decisão deles de priorizar a paz e o bem-estar em vez do dinheiro? Informações sobre Vênus podem te chocar. Este planeta misterioso possui condições realmente hostis à vida como a conhecemos. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior do que na Terra, e uma pessoa que pisar em sua superfície morrerá instantaneamente. Mas não é só isso. A temperatura em Vênus chega a 900 graus Fahrenheit, 475 graus Celsius, o que é suficiente para derreter chumbo. Além disso, Vênus é cercada por nuvens de ácido sulfúrico, criando uma espessa camada que retém o calor e mantém seu ambiente extremo. Mas há um lado positivo. Os cientistas estão interessados em Vênus. Estudando-o, os pesquisadores esperam desvendar os segredos das atmosferas planetárias e do efeito estufa. Por exemplo, a sonda Magellan da NASA teve um papel fundamental no mapeamento da superfície do planeta, mostrando paisagens vulcânicas que indicam a atividade geológica. Graças a esse estudo, obtemos insights não apenas sobre Vênus, mas também sobre como outros planetas, incluindo o nosso, podem se desenvolver em diferentes condições. Você já se perguntou por que o Templo Branco brilha tanto? Este incrível templo, conhecido como Wat Rong Hun, é diferente dos templos budistas comuns. Localizado na Tailândia, ele se destaca por seus mosaicos brancos brilhantes e espelhos reflexivos que cintilam ao sol. O templo foi projetado pelo talentoso artista e arquiteto tailandês Chalerm Chai Kositpipat e combina a arquitetura budista tradicional com elementos modernos. Cada parte do templo conta uma história única, cheia de simbolismo que reflete a jornada da escuridão à iluminação. Por exemplo, a cor branca simboliza pureza, enquanto os pequenos espelhos representam a sabedoria que brilha na escuridão. Os visitantes, ao passear por esta maravilha artística, se sentem como se estivessem em um sonho, cercados por esculturas elaboradas e murais coloridos que convidam à reflexão profunda.
Este templo rapidamente se tornou um símbolo cultural e um destino imperdível para turistas que desejam vivenciar algo verdadeiramente especial. Então, da próxima vez que alguém mencionar templos budistas, lembre-se de que Wat Rong Khun não é apenas um edifício, é uma experiência extraordinária que espera ser descoberta. Descubra o que realmente move a perigosa piscina natural da Irlanda. Escondida na costa áspera da Irlanda, essa incrível piscina natural se formou ao longo de milhares de anos de erosão. Este lugar impressionante, muitas vezes chamado de Covil da Serpente, por sua forma sinuosa, é famoso por suas águas cristalinas e vistas deslumbrantes. No entanto, não se deixe enganar pela sua beleza. Essa piscina é considerada perigosa na maior parte do ano. Correntes fortes e marés imprevisíveis podem tornar a natação arriscada, especialmente durante tempestades. A combinação de rochas afiadas e o poderoso Oceano Atlântico adiciona um charme perigoso ao local. Apesar dos riscos, alguns aventureiros se desafiam a experimentar esse fenômeno natural quando as condições permitem. Imagine a emoção de pular em uma maravilha natural tão fascinante, mas ameaçadora. Mas lembre-se, a segurança vem em primeiro lugar. Aqueles que se atrevem a explorar devem ser cautelosos e bem informados. Você sabia que espirrar pode causar flashes de luz? Quando você espirra, pode experimentar um fenômeno interessante chamado fosfenos. Isso acontece porque a força do espirro cria pressão nos seus olhos, o que estimula as células da retina. Essas células são responsáveis por perceber a luz e enviar sinais para o cérebro. Quando elas recebem essa pressão, podem surgir ilusões que se manifestam como flashes brilhantes ou padrões de luz. Imagine ver redemoinhos de cor no momento de um espirro forte. Essa sensação não é perigosa e é bastante única. Embora nem todos experimentem fosfenos, muitos que sentem isso acham surpreendente essa reviravolta em um ato tão comum. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, prepare-se para um pequeno show de luz que seus olhos podem proporcionar. Você sabia que máquinas podem criar arte fascinante? Romanda Julie, uma inventora talentosa, desenvolveu uma máquina incrível chamada emissor. Este dispositivo único utiliza gotejadores de computador para aplicar gotas de tinta com precisão na superfície, transformando o comum em algo verdadeiramente impressionante. Imagine as cores dançando e se misturando, encantando seus sentidos. O emissor usa tecnologia para criar um efeito visual hipnótico, onde cada gota cai com uma precisão incrível, formando padrões e designs deslumbrantes. Ao observar a tinta caindo, os espectadores não conseguem se perder nesse turbilhão de cores vibrantes. Essa combinação de arte e tecnologia destaca como inovações criativas podem mudar nossa percepção das formas tradicionais de arte. O emissor não só cria arte bonita, mas também nos inspira a refletir sobre as futuras possibilidades na criação artística. E se mais artistas se unissem às máquinas para explorar novos horizontes artísticos? Com invenções como o emissor, os limites da criatividade estão sempre se expandindo, convidando todos a ver a beleza tanto na arte quanto na ciência. Você sabia que a pizza tem raízes milenares? Esse prato delicioso que amamos hoje tem uma história fascinante. A pizza moderna, com seu molho de tomate e queijo derretido, surgiu em Nápoles, na Itália, mas a ideia de tortilhas com diferentes recheios remonta à antiguidade. Egípcios, gregos e persas desfrutavam de suas versões dessas primeiras pizzas. Por exemplo, os gregos faziam uma tortilha chamada plakos, coberta com ervas, cebola e alho. Na Pérsia, os soldados usavam tortilhas como pratos para suas refeições. Essas culturas antigas abriram caminho para o que conhecemos hoje como pizza. A combinação de pão e recheios evoluiu e no final do século XVIII, a clássica pizza napolitana com tomates frescos e mussarela surgiu, tornando-se um favorito eterno. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, lembre-se de que sua história remonta a civilizações antigas. Incrível, mas é verdade. Os campos de futebol tinham formato de waffles. Antigamente, o futebol era jogado em campos bem diferentes do gramado liso que vemos hoje. Naquela época, os campos eram marcados com linhas que lembravam um enorme waffle. Esse padrão único deu origem ao termo futebol em grade, que descreve o design em rede do campo. Os jogadores se moviam por essa grade, enfrentando adversários e marcando touchdowns entre as linhas que tornavam o esporte visualmente único.
Embora os campos modernos tenham marcações voltadas para jardas para melhorar o jogo, é interessante pensar em como a estética influenciou o nome e a identidade do esporte. O futebol em grade evoluiu ao longo dos anos, mas o design de waffle continua sendo uma lembrança divertida de suas origens. Não é curioso como algo tão simples como a marcação do campo pode influenciar o nome e a cultura de um esporte tão amado? Você sabia que o Canadá abriga a maior concentração de ursos polares do mundo? Isso torna o país um lugar único para esses magníficos animais. Cerca de 60% da população mundial de ursos polares vive aqui, especialmente em áreas como a Baía de Hudson e regiões árticas. Esses ursos estão bem adaptados ao ambiente gelado, graças a uma camada espessa de gordura e pelagem que os mantém aquecidos. Como predadores de topo, eles caçam principalmente focas, usando o gelo marinho como plataforma para pegar suas presas escorregadias. No entanto, as mudanças climáticas representam uma grande ameaça ao seu habitat, pois o derretimento do gelo limita suas áreas de caça, resultando em escassez de alimento. Esforços sustentáveis de conservação no Canadá visam proteger esses animais majestosos e seus habitats, para que as futuras gerações possam apreciar a beleza dos ursos polares na natureza. Turistas buscam vê-los, muitas vezes fazendo excursões para observar os ursos em seus habitats naturais. Não é incrível que um país possa ser lar de tantos animais icônicos? E se eu disser que os helicópteros dependem de um pequeno detalhe? Pilotos e mecânicos de helicópteros costumam brincar sobre a importância de um componente que parece insignificante, conhecido como widget. Essa piada destaca que, na aviação, cada parte conta, não importa o quão pequena seja. O widget, muitas vezes, escondido no interior da máquina, pode ser o fator decisivo entre um voo tranquilo e uma falha grave. Em um setor onde a segurança é prioridade, essa brincadeira lembra que ignorar pequenos detalhes pode ter consequências sérias. Mecânicos de helicópteros verificam cuidadosamente cada parte antes de cada voo, para garantir que tudo funcione perfeitamente. Essa piada comum entre os profissionais também fortalece a camaradagem, pois eles entendem a pressão do seu trabalho. Então, da próxima vez que você ver um helicóptero, lembre-se de que não são apenas as grandes partes que importam, mas cada pequeno componente que trabalha em conjunto. Você sabia que Charles L'Enfant projetou Washington? Esse grande homem foi o autor do plano da capital do país, criando uma estrutura que ainda influencia a cidade hoje. No início do século XIX, L'Enfant planejou cuidadosamente as ruas e monumentos, garantindo uma combinação harmoniosa de funcionalidade e beleza. Sua visão ajudou a formar locais icônicos como o Capitólio e a Casa Branca, que continuam a simbolizar a democracia americana. Ao introduzir amplas avenidas e parques espaçosos, L'Enfant tornou a cidade não apenas fácil de navegar, mas também agradável para moradores e visitantes. Suas decisões pensadas refletem os ideais da época, destacando ordem e grandeza. Mesmo hoje, quando as pessoas passeiam pela National Mall ou visitam monumentos históricos, sentem a influência do trabalho de L'Enfant. O planejamento organizado continua a ser uma parte importante da identidade de Washington, unindo governo, cultura e comunidade de uma forma que ressoa profundamente com seus habitantes. Você consegue imaginar como seria a cidade sem sua influência? E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut. Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? E se a IA pudesse limpar sua casa? Uma mãe inovadora transformou o caos em uma solução impressionante, usando tecnologias de IA para arrumar a bagunça criada por seus filhos. Em vez de se sentir sobrecarregada com brinquedos, roupas e outras coisas espalhadas, ela decidiu aproveitar a força da inteligência artificial.
Criando um noticiário divertido que destacava as áreas sujas de sua casa, ela conseguiu envolver as crianças no processo de limpeza. A empolgação de serem apresentadores de notícias as tornou mais dispostas a colocar tudo em ordem, transformando tarefas rotineiras em um jogo divertido. Essa abordagem criativa não só tornou a limpeza mais agradável, também resultou em uma casa extremamente limpa. As crianças aprenderam sobre responsabilidade e desenvolveram habilidades de trabalho em equipe ao trabalharem juntas. Além disso, a mãe encontrou uma maneira inteligente de incorporar a tecnologia no dia a dia, mostrando que a IA pode ser não apenas uma ferramenta, mas também um catalisador para momentos familiares positivos. Então, será que a IA pode ajudar a tornar a limpeza uma atividade em família na sua casa? Um fato interessante sobre sobrevivência e justiça. Uma mulher condenada à morte conseguiu sobreviver após sua execução. Em uma reviravolta surpreendente, ela foi declarada morta, mas voltou à vida, levantando sérias questões sobre as leis da pena de morte. Este caso incomum destaca possíveis falhas no sistema de justiça, incluindo como procedimentos errôneos podem afetar os resultados. Imagine a confusão legal se alguém for executado por engano e depois descobrir que está vivo. Isso não apenas gera debate sobre a moralidade da pena de morte, mas também sobre a confiabilidade dos métodos de execução. Como podemos garantir justiça sem arriscar a medida mais severa? Enquanto as sociedades lutam com a moral da pena de morte, histórias como essa nos fazem repensar nossas práticas jurídicas e o valor de cada vida humana. A experiência dessa mulher pode levar a mudanças nas leis da pena de morte. Aterradora verdade: erros médicos causam 250 mil mortes por ano. Nos Estados Unidos, os erros médicos se tornaram a terceira maior causa de morte, superando doenças respiratórias e acidentes. Esses erros, que tiram mais de 250 mil de vidas anualmente, muitas vezes ocorrem devido a falhas aparentemente pequenas. Imagine, uma enfermeira administra acidentalmente o medicamento errado, ou um médico interpreta incorretamente dados importantes sobre o paciente. Esses erros silenciosos podem ter consequências graves. Atrasos no diagnóstico agravam a situação, pois os pacientes podem não receber tratamento adequado a tempo para doenças sérias. A realidade preocupante é que os sistemas criados para cuidar podem, às vezes, causar danos, destacando a necessidade de melhor formação e aprimoramento dos protocolos de saúde. À medida que continuamos a confiar nos profissionais de saúde para cuidar de nós, surge uma pergunta importante: que medidas podemos tomar para evitar esses erros trágicos? Você conhece os raros pinguins de olhos amarelos da Nova Zelândia? Essas aves incríveis se destacam pelos seus olhos amarelos brilhantes e plumagem escura. Elas são endêmicas da Nova Zelândia e estão entre as espécies de pinguins mais raras e ameaçadas do mundo. Diferente de outros pinguins, têm um caráter calmo e curioso, frequentemente explorando suas áreas costeiras. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat, predadores introduzidos e mudanças climáticas. Atualmente, há esforços de conservação para proteger os locais de reprodução e reduzir as ameaças na natureza. É importante apoiar essas iniciativas, pois cada pequeno gesto ajuda a preservar esses pinguins únicos. Se você algum dia estiver na Nova Zelândia, fique atento aos pinguins de olhos amarelos. É uma verdadeira maravilha da natureza. Podemos reduzir o número de homicídios não resolvidos na América? Nos Estados Unidos, os homicídios não resolvidos continuam a ser um grande problema. As autoridades conseguem resolver apenas cerca da metade dos homicídios registrados nos últimos anos. Essa estatística é ainda mais preocupante em grandes cidades, onde a taxa de resolução é muito mais baixa. Vários fatores contribuem para isso, como recursos limitados, alta criminalidade e relações tensas entre as comunidades e as forças de segurança. Por exemplo, em grandes cidades, as delegacias frequentemente lidam com vários casos ao mesmo tempo, o que dificulta a coleta de provas e o acompanhamento de pistas. Além disso, a confiança da comunidade é fundamental. Sem a colaboração dos moradores, desvendar esses crimes se torna ainda mais difícil. Essa situação levanta questões importantes sobre como melhorar os métodos de investigação, fortalecer as relações entre a polícia e a sociedade e, em última análise, garantir justiça para as vítimas e suas famílias. Que abordagens inovadoras podemos considerar para enfrentar esse problema urgente? Um fato interessante sobre a lavanderia. Em 1825, um francês chamado Jean-Baptiste Joly descobriu acidentalmente esse método incrível de limpeza.
Ao experimentar com terebintina, ele derramou sobre uma toalha gordurosa e notou algo em comum. A mancha desapareceu. Esse momento inesperado despertou a curiosidade de Jolly e o levou a desenvolver uma nova técnica de limpeza de tecidos sem água. Em vez de mergulhar as roupas na água, o que pode danificá-las, ele usou solventes líquidos para remover sujeira e gordura. Essa inovação não apenas mudou a forma como lavamos roupas, mas também abriu caminho para a moderna indústria de lavanderia. Agora, em vez de colocar nossas peças favoritas na máquina, podemos entregá-las a um profissional que usa a técnica brilhante de Jolly para mantê-las frescas e bonitas. Não é incrível como um pequeno acidente pode levar a algo tão útil? Você pode se surpreender. Lutadores de sumô têm uma expectativa de vida menor do que a média da população. Apesar de sua força e habilidade impressionantes, a expectativa de vida deles é inferior à de pessoas comuns. Essa estatística surpreendente está principalmente relacionada ao seu peso extremo e ao alto consumo de calorias, que muitas vezes chega a cerca de 8.000 calorias por dia. Esse enorme consumo, combinado com treinos intensos, 2 sessões diárias de lutas exaustivas, os coloca em risco de vários problemas de saúde, como diabetes, doenças cardíacas, problemas nas articulações e até questões relacionadas ao álcool. Curiosamente, muitos lutadores precisam usar máscaras de oxigênio enquanto dormem para que seus corpos possam se recuperar. É um estilo de vida difícil, que sacrifica a saúde a longo prazo, em nome das tradições e dos resultados. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de sumô, lembre-se das consequências ocultas para esses poderosos atletas. Adivinhe o que realmente influencia a cobertura da pizza brasileira? No Brasil, é bastante comum adicionar ervilhas na pizza, e essa escolha inusitada pode surpreender muitos amantes de pizza ao redor do mundo. Enquanto coberturas clássicas como pepperoni e cogumelos dominam na Itália e nos cats, na Ixchara, o Brasil se delicia com seus sabores únicos, que refletem sua rica herança culinária. A combinação deliciosa de massa crocante, queijo derretido e molho aromático cria a base perfeita para as ervilhas verdes, que adicionam cor e frescor. Na verdade, essas pequenas leguminosas se tornaram um elemento básico da culinária brasileira e aparecem em muitos pratos, além da pizza. Ao dar uma mordida na pizza brasileira com ervilhas, você experimenta uma combinação incrível de texturas e sabores que desafiam as normas tradicionais da pizza. Portanto, se você algum dia visitar o Brasil, não perca a oportunidade de experimentar essa cobertura inusitada e deliciosa. Você consegue imaginar que as acusações geram debates sérios? Recentemente, as acusações contra várias pessoas envolvidas em crimes graves provocaram intensos debates nas comunidades e nas redes sociais, desde furtos até crimes violentos. Essas acusações levantam questões importantes sobre justiça e responsabilidade. Enquanto a sociedade tenta entender essas alegações, as discussões frequentemente abordam ética, normas sociais e a capacidade do sistema jurídico de lidar com casos tão sérios. A frequência desses debates destaca a necessidade urgente de transparência e justiça ao lidar com essas acusações. As pessoas se perguntam como essas alegações afetam as vítimas e os acusados, e se nossos sistemas atuais podem garantir um julgamento justo. A cada novo caso que surge, lembramos da importância da opinião pública e da necessidade de separar fatos de boatos. Quais medidas podemos tomar para melhorar nossos processos legais e proteger todos os envolvidos? Você já pensou em como o espaço afeta os corações dos astronautas? No ambiente de microgravidade, a permanência prolongada no espaço causa mudanças surpreendentes no funcionamento do sistema cardiovascular. Os corações dos astronautas podem realmente diminuir e assumir uma forma mais esférica. Isso acontece porque, sem a gravidade puxando o sangue para baixo, o coração não precisa trabalhar tão arduamente. Com o tempo, isso leva à atrofia dos músculos, o que significa que o coração perde parte de sua força e massa. Pesquisas realizadas na Estação Espacial Internacional mostraram que o tecido cardíaco se adapta rapidamente a essas novas condições, ressaltando a importância de encontrar medidas eficazes. Astronautas em missões longas precisam cuidar da saúde do seu sistema cardiovascular. Por isso, os cientistas estão sempre buscando maneiras de manter seus corações em forma e prontos para os desafios das viagens espaciais. Essa área fascinante de pesquisa não só ajuda a proteger a saúde dos nossos astronautas, mas também aprofunda nossa compreensão de como os corpos humanos se adaptam a condições extremas.
Estamos prontos para uma nova era de exploração espacial? Incrível, mas Viola Davis começou no teatro. Antes de conquistar o público nas telas, Viola aprimorou seu talento no palco. Ela passou anos se apresentando, desenvolvendo sua poderosa carisma e profundidade emocional. Sua trajetória mudou drasticamente em 2008, quando ela conseguiu seu primeiro papel importante no filme Dúvida. Essa atuação foi tão marcante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, marcando sua entrada na indústria cinematográfica. Viola não parou por aí. Ela continuou a impressionar com papéis em filmes aclamados como Histórias Cruzadas e Fences. Em Fences, sua interpretação de Rose lhe rendeu o Oscar, solidificando seu status como uma das atrizes mais talentosas e respeitadas de Hollywood. Ao longo de sua carreira, Viola enfrentou papéis desafiadores, transmitindo habilmente as complexidades de seus personagens. Sua transição do teatro para o cinema demonstra sua versatilidade e dedicação ao seu ofício. A cada atuação, Viola Davis inspira inúmeros atores iniciantes e nos lembra da beleza da narrativa através da arte. Quais desafios ela superou nesse caminho? E se eu te contar sobre a magia do quadribol? Este esporte emocionante, anteriormente conhecido como quadribol, é inspirado na amada série de livros do Harry Potter. Nele, 2 equipes de 7 jogadores competem, e o quadribol combina atletismo com elementos de fantasia. Cada jogador monta uma vassoura, que na verdade é apenas um bastão segurado entre as pernas, o que traz um toque divertido ao jogo. O objetivo é marcar pontos arremessando a bola em um dos 3 aros altos, e isso se torna ainda mais emocionante com o corredor neutro chamado Snitch. Esse corredor não pertence a nenhuma equipe e se veste de forma diferente para criar um desafio. Ao capturar a Snitch, a equipe ganha 30 pontos e encerra o jogo, tornando essa perseguição uma combinação fantástica de estratégia e velocidade. O quadribol é inclusivo, permitindo que jogadores de diferentes origens participem da diversão. Você já sonhou em voar durante uma competição? Agora você pode viver essa aventura em campo. É verdade que os peixes podem andar na terra. Surpreendentemente, algumas espécies de peixes realmente evoluíram para isso. Por exemplo, o peixe andarilho é um peixe incrível que usa suas nadadeiras peitorais como pernas, permitindo que se mova sobre superfícies lamacentas e até escale pedras. Essas adaptações únicas ajudam na sobrevivência em habitats naturais, como poças de maré e manguezais, onde precisam se locomover tanto na água quanto na terra. Quando os peixes andarilhos estão fora da água, eles dependem da pele úmida para respirar, que absorve oxigênio do ar. Sua habilidade de se mover na terra não só os ajuda a procurar alimento, mas também a escapar de predadores. Outras espécies, como o peixe-lanterna, podem se deslocar pela lama e pela grama usando suas nadadeiras, e em situações difíceis podem até engolir ar e sobreviver por longos períodos fora da água. Esse comportamento fascinante mostra o quão adaptativa a natureza pode ser, ampliando nossa compreensão sobre o que os peixes são capazes de fazer. Não é incrível pensar em como a vida evolui de maneiras tão inesperadas? Você não vai acreditar na arte criada por Nathan Shipley. Este talentoso artista de São Francisco está mudando nossa percepção de rostos conhecidos com a ajuda da inteligência artificial. As obras de Shipley incluem ícones reais e personagens de desenhos animados divertidos, cada um criado com precisão e criatividade. Ele utiliza o poder das redes neurais, uma tecnologia que imita o funcionamento do nosso cérebro, para criar retratos surpreendentemente realistas. Os complexos algoritmos que ele aplica analisam inúmeras imagens, permitindo que a IA gere imagens vibrantes que capturam a essência de cada personalidade. Imagine como uma estrela de cinema clássica ou seu personagem de desenho animado favorito ganha vida de uma forma totalmente nova. A abordagem inovadora de Shipley não só demonstra o potencial da combinação entre arte e tecnologia, mas também provoca discussões sobre criatividade na era da IA. À medida que avançamos, seu trabalho levanta questões interessantes, como a tecnologia continuará a influenciar a arte e o que isso significa para artistas e espectadores. Com eventos tão empolgantes, é difícil não se perguntar o que o futuro da arte com IA nos reserva. E se eu te contar sobre os incríveis corredores de areia da China? Na China estão os maiores corredores de areia do mundo, que alcançam velocidades impressionantes de até 120 metros por segundo e alturas de 70 metros. Essas maravilhas naturais se formam devido à erosão, quando o vento e a água desgastam pedras e solo ao longo do tempo, criando majestosas dunas que dançam pela paisagem.
Esse espetáculo não só encanta os olhos, mas também é um importante objeto de estudo para geólogos. Eles investigam como essas enormes formações de areia se formam e mudam, o que nos ajuda a entender melhor os processos naturais e o meio ambiente. A região ao redor também é impressionante. Colinas e vegetação única acrescentam charme a essa maravilha geológica. Imagine-se em uma elevação, observando esses gigantes de areia se contorcendo e mudando com o vento. É uma visão hipnotizante. Você se atreveria a testemunhar esse fenômeno? Você sabia que o caminho olímpico da Zâmbia foi histórico? Em 1964, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o mundo testemunhou mudanças significativas no que era conhecido como Rodésia do Norte. Enquanto os atletas competiam, o país estava à beira de grandes transformações. No último dia dos Jogos, a Zâmbia proclamou com orgulho sua independência do domínio colonial britânico. Esse momento crucial não apenas mudou o nome do país, mas também marcou o início de uma nova identidade e esperança para seu povo. Os atletas da Rodésia do Norte tiveram a oportunidade única de representar uma nação que se tornava livre diante dos olhos do mundo. Essa declaração não foi apenas um evento político, simbolizou esperança, unidade e o espírito de resistência entre os zambianos. Esses Jogos Olímpicos ficarão para sempre na memória, como uma parte importante da história da Zâmbia, quando atletas e o país celebraram juntos um passo em direção à autodeterminação. Que poderoso lembrete de como o esporte pode refletir grandes mudanças sociais. Você sabia que Max Verstappen representa os Países Baixos? Esse incrível piloto, nascido na Bélgica, decidiu competir na Fórmula 1 sob a bandeira holandesa. Por que ele fez isso? A decisão de Max foi muito influenciada por seu pai, Jos Verstappen, que também foi piloto de Fórmula 1. Jos não só competiu sob a bandeira holandesa, mas desde cedo transmitiu ao filho sua paixão pelo automobilismo. Na infância, Max cresceu imerso no mundo das corridas, e o legado do pai teve um papel crucial em sua carreira. Ao subir na carreira, Max sentiu uma forte conexão com os Países Baixos, onde passava muito tempo, e decidiu correr pelo país que se tornou seu lar. Hoje, Max é um dos nomes mais conhecidos na Fórmula 1, mostrando que de onde você começa nem sempre define onde você termina. Não é incrível como os laços familiares podem influenciar decisões tão importantes no esporte? Você sabia que os personagens da Disney muitas vezes não têm mães? Essa escolha interessante gerou muitas discussões entre fãs e contadores de histórias. Muitos filmes icônicos da Disney mostram protagonistas que ou não têm mães ou elas estão ausentes, como Bambi e a Pequena Sereia. Essa narrativa ajuda a simplificar a trama, permitindo que os criadores se concentrem nas jornadas dos personagens, sem se perderem em histórias de fundo complicadas. Isso cria uma sensação de aventura e independência, já que os personagens frequentemente enfrentam o mundo sozinhos ou com o apoio de outras figuras, como pais ou mentores. Essa ausência também pode ressoar com o público, pois muitos podem se identificar com a busca por sua identidade ou superar dificuldades sem o apoio dos pais. Esses recursos narrativos levantam questões sobre as experiências infantis e a universalidade de certos temas nas histórias mágicas da Disney. No final, independentemente de ser intencional ou não, a falta de mães nessas histórias convida espectadores de todas as idades a se conectarem mais profundamente com os personagens e suas aventuras. Então, o que você acha dessa curiosa tendência na narrativa da Disney? Aqui está um fato interessante sobre Shizai, o panda. Shizai não é um panda comum. Ele se destaca pela sua impressionante pelagem marrom e branca, diferente do típico preto e branco de seus parentes. Essa coloração única é causada por uma rara mutação genética, tornando-o especial no mundo dos pandas. Enquanto a maioria dos pandas grandes tem orelhas pretas, manchas ao redor dos olhos e patas pretas, o pelo marrom de Shizai lhe confere uma aparência incomum e memorável, que conquista o coração de todos que o veem. Este adorável urso vive em um centro de reprodução na China, onde ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação dos pandas. Sua coloração única não só o torna especial, mas também nos lembra da diversidade na natureza. Mutações genéticas podem levar a variações surpreendentes nos animais, o que às vezes os ajuda a sobreviver ou se destacar na multidão. Não é incrível como a natureza nos surpreende com essas maravilhosas diferenças? Shizai nos oferece uma oportunidade de explorar a complexidade da genética e a beleza dos animais em todas as suas formas. Difícil de acreditar, mas agora as guitarras podem ser sem cordas. Conheça a guitarra sem cordas, um instrumento revolucionário que muda nossa forma de ver a música.
Em vez de cordas tradicionais, esse design inovador usa sensores para criar acordes e efeitos variados, permitindo que os músicos façam sons incríveis sem tocar nas cordas. Imagine tocar suas músicas favoritas apenas movendo a mão no ar e deixando a tecnologia fazer todo o trabalho. Essas guitarras são não só fáceis de usar, mas também extremamente versáteis, adequadas para todos os níveis de habilidade, de iniciantes a profissionais experientes. Além disso, os músicos podem experimentar diferentes sons e estilos como nunca antes, abrindo portas para infinitas possibilidades criativas. Com o crescimento da música digital, a guitarra sem cordas se torna a combinação perfeita entre a arte clássica e inovações modernas. Pronto para experimentar e descobrir como é tocar uma? A solidão realmente prejudica sua saúde? Um recente estudo de Harvard revela resultados surpreendentes. A solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar. A pesquisa destaca como o isolamento social afeta diferentes aspectos da saúde, especialmente as proteínas responsáveis pela coagulação do sangue, que são importantes para a saúde do coração. Quando você não tem conexões significativas, seu corpo reage de maneira inesperada. Essas proteínas podem ser ativadas, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Isso mostra o quão importantes são as relações sociais para nossa saúde mental e física. Reserve um tempo para amizades ou interações com a comunidade. Isso ajuda a combater a solidão. Portanto, da próxima vez que você pensar em pular um evento social, lembre-se de que cuidar de seus relacionamentos pode melhorar significativamente a saúde do seu coração. Fortalecer laços com os outros é benéfico não apenas para o humor, mas também pode desempenhar um papel protetor para a sua saúde geral. Descubra o incrível peixe escorregadio. Esse ser fascinante, conhecido cientificamente como Alichoeres bivitatus, vive apenas em águas rasas tropicais do Atlântico Ocidental. Muitas vezes passa despercebido, mas o escorregadio é famoso por suas cores vibrantes e comportamento brincalhão. Esse peixe pode mudar de cor à medida que cresce, exibindo tons brilhantes de verde, amarelo e azul. Você pode vê-los se movendo rapidamente entre os recifes de coral, onde se escondem habilidosamente de predadores e procuram por saborosos crustáceos. O escorregadio ganhou seu nome peculiar por causa da pele escorregadia, que o ajuda a escapar da captura. Esses peixes também são sociais e costumam ser vistos em pequenos grupos, contribuindo para um ecossistema marinho vibrante. Então, da próxima vez que você molhar os pés no oceano, lembre-se de que sob as ondas existe um mundo fascinante, onde o escorregadio nada livremente. Quem diria que há um peixe tão colorido em nossos oceanos? Vamos descobrir a verdade sobre as sobrancelhas expressivas dos cães. Você sabia que nossos amigos peludos, os cães, evoluíram para ter sobrancelhas mais expressivas? Essa mudança incrível aconteceu devido à seleção artificial feita pelos humanos. Ao longo das gerações, as pessoas preferiram cães que conseguem mostrar uma ampla gama de emoções através de suas expressões faciais. Estudos mostram que cães com movimentos de sobrancelhas mais visíveis transmitem melhor seus sentimentos, tornando-se companheiros mais atraentes. Por exemplo, esses olhos de cachorro adoráveis podem tocar nossos corações, ajudando os cães a receberem mais petiscos e carinho. Essa adaptação única não só melhora a capacidade deles de se comunicar conosco, mas também fortalece a conexão entre humanos e cães. Enquanto continuamos a viver ao lado desses animais incríveis, é interessante notar que suas expressões de sobrancelhas se tornaram uma parte fundamental do seu charme. Você consegue imaginar a vida sem esses rostos expressivos? Você sabia como são feitas as violas? Este incrível instrumento de cordas está intimamente ligado aos climas frios da Mongólia e da Sibéria, de onde vem a crina de cavalo. As violas, conhecidas por seu som rico e bela execução, usam crina de cavalo de alta qualidade de cavalos fortes que habitam essas regiões severas. As condições climáticas rigorosas fazem com que os cavalos tenham crinas mais grossas e resistentes, garantindo cordas duráveis e ressonantes para o instrumento. Quando os mestres criam uma viola, eles escolhem cuidadosamente a crina de cavalo para que atenda aos padrões de um som bonito. Essa escolha cuidadosa reflete a cultura e as tradições por trás da viola, tornando-a não apenas um instrumento, mas uma obra de arte que celebra o ambiente de onde vem. Então, da próxima vez que você ouvir os sons ricos da viola, lembre-se dos climas frios e dos fortes cavalos que contribuíram para seu som único.
Você consegue imaginar uma cirurgia no cérebro para a saúde mental? Na década de 1930, o neurologista português Egas Moniz desenvolveu um procedimento cirúrgico controverso, destinado a tratar doenças mentais graves, rompendo certas conexões no cérebro. Moniz acreditava que destruir esses caminhos poderia reiniciar o cérebro, resultando na redução de sintomas como agitação e ansiedade. Essa ideia radical surgiu a partir da observação de pacientes com transtornos mentais severos, levando Moniz a buscar soluções inovadoras que a terapia tradicional não oferecia. Sua técnica, conhecida como lobotomia, chamou atenção por seu método drástico, mas também gerou grandes controvérsias. Embora alguns pacientes tenham apresentado melhorias, muitos enfrentaram efeitos colaterais graves, resultando em um legado misto. Hoje, intervenções cirúrgicas para a saúde mental são vistas com muito mais cautela, enfatizando a importância de entender a complexidade do cérebro e os aspectos éticos do tratamento. É uma reflexão sobre um capítulo ousado, embora problemático na história da psiquiatria. Você sabia que os furacões têm uma força imensa? Em apenas 10 minutos, um furacão pode liberar mais energia do que todas as armas nucleares do mundo juntas. Esse fato impressionante destaca o verdadeiro poder da natureza. Quando um furacão se forma, ele absorve energia das águas quentes do oceano e a transforma em ventos fortes e chuvas intensas. Os ventos podem atingir mais de 240 km por hora, causando danos enormes e destruindo tudo em seu caminho. Para se ter uma ideia, a energia liberada por um furacão nesse curto período é equivalente a centenas de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. Essa incrível força da natureza nos lembra da importância de respeitar o meio ambiente e estar preparados para fenômenos climáticos extremos. Enquanto os cientistas continuam a estudar essas tempestades, adquirimos conhecimentos valiosos sobre como prever e reagir às suas consequências. Estamos prontos para enfrentar a força da natureza? Você sabe o que realmente está por trás dos fogos de artifício que você ama? Os fogos de artifício não começaram como explosões coloridas de celebração, mas sim como armas poderosas em guerras antigas. As tropas chinesas foram umas das primeiras a usar flechas de fogo, causando caos e confusão entre os inimigos. Esses projéteis flamejantes não eram apenas efeitos visuais bonitos, eram ferramentas estratégicas, projetadas para incutir medo e destruir formações inimigas. Com o tempo, as pessoas começaram a apreciar a beleza dos fogos de artifício, transformando-os de instrumentos de destruição em símbolos vibrantes de festa. Até hoje, durante festivais e celebrações, nos deslumbramos com os espetáculos que iluminam o céu noturno. Eles nos lembram não apenas das vitórias e alegrias, mas também de uma história fascinante, onde fogo e som significavam vida ou morte no campo de batalha. Não é incrível como algo que um dia foi feito para a guerra se tornou o centro das nossas comemorações? É verdade que águias ajudam caçadores no Cazaquistão. Essa tradição incrível, conhecida como caça com águias, une cavaleiros experientes e majestosas, águias douradas para caçar pequenos animais, como raposas e coelhos. Imagine uma águia imponente, voando no céu, habilmente treinada por um cavaleiro que passou anos aperfeiçoando tanto a equitação quanto a falcoaria. Esse esporte não é apenas sobre capturar presas, é um rico patrimônio cultural, passado de geração em geração. Durante a temporada de caça, que acontece no inverno, essas parcerias mostram a incrível conexão entre o homem e a natureza. Os cavaleiros costumam usar roupas tradicionais, e todo o processo é uma demonstração de respeito pela terra e seus habitantes. A caça com águias é celebrada em festivais, onde o público se reúne para admirar as impressionantes habilidades tanto das águias quanto de seus treinadores. Você já viu essa técnica de caça única em ação? Vamos abrir um pub secreto na igreja holandesa. Escondido entre as paredes de uma antiga igreja holandesa, há um tesouro surpreendente. Um pub totalmente funcional, habilidosamente disfarçado como um depósito. Essa invenção incrível mostra o espírito criativo de quem um dia quis desfrutar de suas bebidas favoritas em segredo. Imagine os fiéis se esgueirando para tomar um drink, mantendo a atmosfera solene da igreja. O design inteligente permitiu acomodar tudo o que é necessário: bar, copos e até assentos, perfeitamente integrados à arquitetura da igreja. Esse cantinho escondido reflete a natureza brincalhona e inventiva das pessoas ao longo da história, que encontraram maneiras de aproveitar a vida, mesmo em condições rigorosas. O pub é um testemunho da criatividade humana e dos esforços que as pessoas fazem por um bom tempo, lembrando-nos de que, às vezes, os lugares mais inesperados guardam as maiores histórias.
Quais mais surpresas podem estar escondidas à vista em locais que visitamos todos os dias? Você consegue imaginar a icônica escultura da menina destemida em pé com orgulho? Essa incrível escultura, criada pela artista Kristen Visbal, se tornou um símbolo de força e igualdade de gênero desde sua estreia em frente ao famoso Touro de Wall Street em 2017. A menina destemida, com as mãos firmemente apoiadas nos quadris, encara o imponente touro, representando a determinação na busca pela igualdade. Inicialmente pensada como uma instalação temporária, sua presença poderosa ressoou com muitos, gerando discussões sobre os direitos das mulheres no trabalho e além. Com o aumento do número de visitantes, a obra de arte chamou a atenção de legisladores e ativistas, que perceberam sua importância. Em pouco tempo, a menina destemida se tornou uma parte permanente da cidade, inspirando as pessoas a desafiar as normas sociais. Ela representa não apenas uma bela obra de arte, mas também um chamado para as futuras gerações continuarem a luta pela igualdade de gênero. Que mensagem você tira de sua postura ousada? Você consegue adivinhar o que realmente causa arco-íris noturnos no céu? Esses fenômenos fascinantes, conhecidos como arcos-íris lunares, aparecem em condições únicas, quando a luz brilhante da lua se encontra com o tempo chuvoso. Diferente dos arcos-íris diurnos, que podem ser vistos após a chuva em momentos ensolarados, os arcos-íris lunares dançam no céu noturno e exigem condições específicas para aparecer. Primeiro, a lua deve estar quase cheia, emitindo raios de luz brilhantes que podem criar um arco colorido em um fundo escuro. Além disso, deve haver pouca poluição luminosa, ou seja, menos luzes urbanas, e um céu mais limpo aumentam as chances de ver essa beleza rara. Locais como Skogafoss, na Islândia, e as Cataratas Vitória, na Zâmbia, são conhecidos por seus frequentes arcos-íris lunares, atraindo aventureiros noturnos e fotógrafos. Se você algum dia estiver em um desses lugares mágicos em uma noite clara e chuvosa, olhe para cima. Você pode testemunhar o brilho etéreo de um arco-íris lunar cintilando acima de você. Vamos revelar a verdade sobre o sucesso de A Fuga das Galinhas. Este filme querido não só agrada a muitos, mas também alcançou uma conquista incrível. Tornou-se o filme de animação em stop motion de maior bilheteira de todos os tempos, superando clássicos como O Estranho Mundo de Jack. Lançado em 2000, A Fuga das Galinhas conquistou o público com sua história encantadora sobre galinhas tentando escapar da fazenda. A animação foi feita com uma técnica complexa de stop motion e os criadores dedicaram-se utilizando milhares de quadros, o que transformou o filme em um verdadeiro trabalho de amor. Seu estilo único, humor inteligente e enredo envolvente não só atraíram famílias aos cinemas, mas também estabeleceram novos padrões para filmes de animação. É impressionante como algumas figuras de argila podem gerar tanta alegria duradoura e sucesso de bilheteira. Você já assistiu A Fuga das Galinhas? O que a torna especial para você? Acredite ou não, mas em Feno acontece o maior festival de pipas da Europa. Todo ano, essa encantadora cidade na Dinamarca se transforma em um céu colorido, quando entusiastas de pipas de todo o mundo se reúnem para mostrar suas criações vibrantes. Imagine centenas de pipas dançando ao vento, cada uma contando sua história, através de designs coloridos e formas originais. Desde modelos tradicionais até obras-primas modernas, os participantes mostram sua criatividade, competindo pelo título de pipa mais impressionante. O festival oferece não apenas o lançamento de pipas, mas também atividades divertidas, música ao vivo, deliciosos petiscos dinamarqueses e uma atmosfera amigável para as famílias. Não importa se você é um piloto experiente ou apenas um espectador curioso, o Festival de Pipas em Feno tem algo interessante para todos. É uma ótima maneira de se conectar com a natureza, apreciar um evento cultural único e fazer novos amigos. Então, por que não pegar uma pipa, se juntar à festa e experimentar a alegria de voar alto no céu? Você pode se inspirar com a beleza e a alegria deste festival anual. Você não vai acreditar de onde realmente veio a Torre Eiffel. Inicialmente, essa magnífica construção era destinada a Barcelona, na Espanha. Projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, a torre apresentou uma arquitetura de ferro revolucionária, que impressionou até os críticos mais exigentes. No entanto, a cidade de Barcelona rejeitou a ideia, achando que ela não combinava com sua bela paisagem. Mas eles não sabiam que Paris estava de olho.
Quando a capital francesa soube desse projeto ambicioso, rapidamente aceitou a ideia, levando à criação do icônico monumento que conhecemos hoje. Concluída em 1889 para a Exposição Mundial, a Torre Eiffel, com 330 metros de altura, se tornou uma das construções mais altas do mundo. Desde então, ela se tornou um símbolo de amor e cultura para milhões de visitantes. Imagine se Barcelona a tivesse aceitado. Ela teria se tornado um emblema de Paris? Você já pensou em universos paralelos? Teorias da física quântica e cosmologia sugerem que nosso universo pode ser apenas uma pequena parte de um enorme multiverso. Imagine incontáveis outros universos existindo ao lado do nosso, cada um surgindo de qualquer escolha que você ou outra pessoa já fez. Essa ideia se baseia no fato de que cada decisão, mesmo a mais simples, cria uma ramificação na realidade, abrindo novos caminhos de existência. Se você decidiu ir à esquerda em vez de à direita, em um universo paralelo, você poderia ter seguido o caminho oposto. Cientistas estão explorando essas ideias fascinantes para entender a estrutura da realidade. Embora ainda não tenhamos encontrado essas realidades alternativas, as pesquisas em mecânica quântica continuam a expandir nosso conhecimento. Pode existir um universo onde dinossauros ainda vagam, ou onde você escolheu se tornar uma estrela do rock. As possibilidades são infinitas. Você já se perguntou por que o Mont Blanc precisa de tantos dados? Para capturar a incrível beleza do Mont Blanc em uma magnífica panorâmica de 360 graus, são necessários impressionantes 46 terabytes de dados. Essa quantidade extraordinária permite que os espectadores explorem a majestosa montanha em detalhes surpreendentes, chegando a ver características que não podem ser percebidas em uma foto comum. Acredite ou não, essa imagem é 45 mil vezes maior do que uma foto típica tirada com um celular, mostrando o poder das tecnologias que trazem paisagens remotas à vida. Com tanta informação, é possível apreciar as texturas complexas das falésias rochosas, o jogo de luz na neve e até mesmo a flora e fauna habituais. Este impressionante projeto é uma interseção de arte, ciência e engenharia, convidando todos nós a experimentar a natureza como nunca antes. Então, da próxima vez que você admirar uma foto panorâmica do Mont Blanc, lembre-se da incrível quantidade de dados que torna essa experiência possível. Não é inspirador ver o quanto avançamos nas tecnologias visuais? Acredite ou não, mas os médicos antigos tinham ideias malucas. Na medicina antiga, especialmente na época de Galeno, os médicos acreditavam que nossa saúde dependia do equilíbrio das 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Cada humor estava associado a diferentes temperamentos e doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia causar febre, e os médicos recorriam à sangria, uma prática em que o sangue era retirado para restaurar o equilíbrio. Se alguém tivesse muita bile amarela, poderia ser tratado com purificação para eliminá-la do corpo. A dieta também era fundamental. Os médicos frequentemente mudavam a alimentação dos pacientes para ajustar os humores. Embora esses métodos possam parecer extremos hoje, eles mostram como a medicina evoluiu. Você consegue imaginar um médico moderno sugerindo que você sangrasse um pouco para se sentir melhor? Você já se perguntou por que o nível do mar não é uniforme? O fato é que o nível do mar na Terra não é uma superfície lisa. Ele varia devido a vários fatores naturais. A rotação da Terra desempenha um papel importante, causando uma elevação da água no Equador. Isso significa que o nível do mar lá é um pouco mais alto do que nos polos. Além disso, as variações gravitacionais de grandes massas de terra também afetam o nível do mar. Por exemplo, quando a era glacial terminou e as geleiras derreteram, seu peso mudou, levando a um aumento desigual dos oceanos em diferentes lugares. O clima também traz suas nuances. Ondas e correntes causadas pelo vento criam elevações e quedas temporárias. É incrível como esses fatores se combinam, criando uma superfície do mar complexa e dinâmica. Então, da próxima vez que você olhar para o oceano, lembre-se de que não é apenas um espaço simples e plano. Ele está cheio de movimento e mudanças. A natureza não é surpreendente? Você sabia que existe um rio subterrâneo em Puerto Princesa? Essa maravilha natural se estende por impressionantes 5 milhas, tornando-se um dos rios subterrâneos navegáveis mais longos do mundo. Localizado entre as belas paisagens das Filipinas, o rio Puerto Princesa flui suavemente por uma caverna mágica, com estalactites e estalagmites deslumbrantes.
Navegando em suas águas cristalinas, você é cercado por formações rochosas magníficas que se formaram ao longo de milênios. Este rio não é apenas um deleite para os olhos, ele também é um habitat importante para diversas espécies de vida selvagem, atraindo amantes da natureza e aventureiros de todo o mundo. Este patrimônio mundial da Unesco oferece aos visitantes uma oportunidade única de explorar um ecossistema incrível, onde o jogo de luz e sombra cria uma atmosfera mágica. A jornada por essa maravilha subterrânea deixa muitos maravilhados com a força artística da natureza. Portanto, se você é um explorador de coração ou apenas busca beleza na natureza, o Rio Puerto Princesa é algo que vale a pena ver. Por que a história muda no espaço? Em 1991, o cosmonauta Sergei Krikalev estava entre as estrelas durante eventos dramáticos na Terra. Enquanto ele orbitava o planeta, a União Soviética se desfez, e isso mudou sua identidade. Krikalev foi ao espaço como cidadão da URSS e voltou para casa como cidadão da Rússia. Esse momento incrível mostra como os eventos na Terra podem mudar rapidamente, mesmo quando os astronautas estão em suas missões a centenas de milhas de altura. Imagine como é aterrissar na Terra e descobrir que seu país não existe mais como antes. A história de Krikalev não é apenas sobre viagens espaciais. É um testemunho da nossa interconexão na comunidade global. Sua experiência desperta interesse sobre o impacto das mudanças políticas e os desafios únicos enfrentados por aqueles que estão em órbita. Trabalho em equipe surpreendente, como as formigas constroem pontes vivas. As formigas soldado e legionárias não são apenas insetos minúsculos, elas são arquitetas incríveis. Essas formigas demonstram habilidades estratégicas impressionantes, especialmente na construção de pontes vivas. Imagine milhares de formigas trabalhando juntas para superar buracos ou terrenos difíceis. Elas rapidamente conectam seus corpos, formando uma ponte que permite que outras formigas atravessem com segurança, sem congestionamentos. Essa formação genial ajuda na movimentação mais eficiente de comida e recursos. É impressionante que essas pontes vivas possam suportar muitas formigas ao mesmo tempo, mesmo em direções opostas. Essa adaptabilidade surpreendente mostra não apenas o trabalho em equipe, mas também a inteligência do grupo. Embora as formigas individuais sejam pequenas, seus esforços conjuntos as transformam em uma poderosa força da natureza. Então, da próxima vez que você ver um formigueiro, lembre-se de que elas podem atravessar uma ponte feita completamente de suas companheiras, todas trabalhando juntas por um objetivo comum. Recentemente, cientistas observaram um flamingo incomum com uma condição genética chamada melanismo, que fez com que suas penas ficassem mais escuras do que o rosa que conhecemos. Essa alteração impressionante não é apenas um detalhe curioso. É um exemplo interessante de como a genética pode mudar a aparência dos animais na natureza. O melanismo ocorre devido ao excesso de melanina, um pigmento responsável pela cor das penas, da pele e até dos olhos. Embora animais melanísticos sejam comuns em espécies como leopardos, esse fenômeno é extremamente raro entre os flamingos. Este flamingo único se destaca não só pela sua coloração incomum, mas também porque oferece aos pesquisadores a oportunidade de estudar as variações genéticas nas populações de aves. Compreender essas variações ajuda os cientistas a aprender mais sobre adaptação e evolução em diferentes ambientes. Imagine essa criatura incrível batendo suas asas escuras ao pôr do sol. Ela desafia nossas ideias sobre a beleza na natureza. Que outras surpresas a genética pode nos trazer no mundo animal? Você não vai acreditar no que a IA pode criar agora. Essa tecnologia incrível não se limita mais a textos ou imagens. A inteligência artificial, ou IA, é capaz de gerar vídeos realistas que imitam situações reais, como um gato cozinhando na cozinha. Esses vídeos podem parecer tão convincentes que fica difícil distinguir a realidade de algo criado por algoritmos. Com tecnologias como deepfakes e GAN, redes adversariais generativas, a IA é treinada em uma enorme quantidade de material de vídeo para criar imagens surpreendentemente precisas. Esse rápido avanço na criação de vídeos abre oportunidades empolgantes para entretenimento, educação e até realidade virtual, mas também levanta preocupações sobre desinformação. Quando assistimos a esses vídeos online, podemos começar a duvidar de sua autenticidade. Será que em breve precisaremos de novas habilidades? A capacidade de reconhecer conteúdo gerado por IA? À medida que a tecnologia continua a evoluir,
Entender essas mudanças se torna crucial para navegar no mundo digital. Estamos prontos para um futuro onde nada parece ser o que realmente é. Você sabia que o rei Charles III é dono de cisnes sem dono? Esse aspecto interessante da legislação britânica afirma que todos os cisnes sem dono na Inglaterra e no país de Gales pertencem ao rei. Esse direito real existe há séculos e foi passado para Charles após a morte da rainha Elizabeth II. A cada ano, a população de cisnes é cuidadosamente monitorada durante um evento chamado Censo dos Cisnes, onde o rei, ou agora a rainha, verifica a saúde dessas majestosas aves no rio Tâmisa. Se forem encontrados cisnes sem proprietário, eles são oficialmente considerados propriedade da monarquia. Embora isso possa parecer incomum, está relacionado a um tempo em que os cisnes eram considerados uma iguaria e símbolo de riqueza. Então, da próxima vez que você ver um cisne deslizando graciosamente pelo lago, lembre-se de que ele pode pertencer ao rei. Não é interessante como as tradições reais são mantidas através das gerações?